Fica claro que poucos animais estão tão ligados às refeições diárias das pessoas quanto o porco. Da Europa e Ásia às Américas, a carne de porco é a carne vermelha mais consumida no mundo. Só em 2023, cerca de 1,5 bilhão de porcos foram criados globalmente para atender à demanda alimentar. Mas entre esses bilhões de porcos, quantos são realmente criados em pastagens abertas, em vez de ficarem amontoados em fazendas industriais? E o que é ainda mais surpreendente é como um modelo que parece adequado apenas para pequenas propriedades pode funcionar com milhões de porcos. Fique conosco e descubra a resposta neste vídeo. Hoje em dia, mais de 98% dos porcos são criados em sistemas industriais intensivos, onde milhares de animais são rigorosamente controlados quanto à temperatura, iluminação e alimentação. A China lidera o mundo com cerca de 430 a 450 milhões de porcos, representando mais da metade do rebanho global. Em seguida vem a União Europeia, com aproximadamente 130 a 135 milhões, seguida pelos Estados Unidos em terceiro lugar, com cerca de 75 milhões de porcos. No entanto, quase 99% dos porcos nos Estados Unidos são criados em grandes fazendas industriais. Os porcos criados em pastagem representam menos de 5% da produção, cerca de 3 a 3,5 milhões em todo o país. Embora a criação industrial produza grandes volumes, ela também traz riscos significativos. Um exemplo claro foi a grande enchente na Carolina do Norte em 2019, que deixou milhares de porcos presos e causou uma grave poluição ambiental. É por isso que muitos agricultores recorreram à criação de porcos em pastagens. Mas, seja em galpões confinados ou em campos abertos, o ciclo de vida deles permanece o mesmo. Em média, uma porca pode dar à luz de 12 a 14 leitões após pouco mais de 3 meses de gestação. Nas fazendas industriais, as porcas prenhes são confinadas em baias de metal tão estreitas que não conseguem nem se virar. Durante 114 dias vivem nesses espaços apertados, recebem rações padronizadas e esperam até o dia do parto. Em contraste, nas fazendas de pastagem, as porcas prenhes são levadas para áreas separadas com tendas de abrigo, cama de palha e um ambiente tranquilo e aberto. Durante a fase do parto, embora uma porca possa dar à luz até uma dúzia de leitões de uma vez, os riscos estão sempre presentes. Partos difíceis muitas vezes exigem a intervenção do agricultor e qualquer atraso pode fazer com que os leitões se asfixiem ao nascer. Para salvá-los, os agricultores devem usar rapidamente ferramentas respiratórias. Alguns leitões nascem fracos e, antes mesmo de tomarem o primeiro gole de colostro, podem ser acidentalmente esmagados pela mãe. Após o nascimento, as diferenças se tornam ainda mais evidentes. Nas fazendas industriais, os leitões com apenas alguns dias de vida são castrados, têm suas caudas cortadas e os dentes aparados, não por razões médicas, mas para reduzir lesões em condições de lotação. Eles também recebem antibióticos para diminuir o risco de doenças. Enquanto isso, os leitões criados em pastagem nunca passam por esses procedimentos dolorosos. Durante as primeiras 3 semanas de vida, permanecem com a mãe e se alimentam exclusivamente de seu leite. Com o sistema imunológico ainda em desenvolvimento, esta é sua única fonte de nutrição e proteção para ajudá-los a crescer fortes e saudáveis.
Quando atingem de 5 a 7 quilos, os leitões são desmamados e passam para sua própria fase de crescimento. Nessa etapa, os agricultores os introduzem a uma ração suplementar feita de grãos e proteína vegetal, ao mesmo tempo em que os deixam sair para pequenos piquetes cercados próximos ao galpão, para que se acostumem ao ambiente externo. Nas próximas 6 a 8 semanas, uma vez que desenvolvem imunidade suficiente e se familiarizam com o ambiente externo, os leitões são soltos em pastagens abertas. No entanto, para prevenir doenças, os agricultores garantem que estejam totalmente vacinados. Aqui, eles são livres para se revirar na lama e procurar alimentos naturais como capim fresco, raízes e minhocas, além da ração suplementar. Graças a esse estilo de vida, os leitões crescem rapidamente, atingindo cerca de 23 a 27 quilos e se preparando para entrar na fase de engorda. Para garantir a segurança, os agricultores instalam cercas resistentes de arame ou linhas elétricas de baixa voltagem. A cada 7 a 10 dias, o rebanho é transferido para uma nova pastagem, para que o solo não se desgaste e o risco de doenças permaneça baixo. Cada piquete também possui tendas de abrigo, oferecendo aos porcos um lugar seco e fresco para descansar. Dessa forma, os porcos desfrutam tanto da liberdade de se movimentar quanto de um suprimento constante de alimento natural. Os agricultores ainda fornecem ração e água extras. A dieta dos porcos consiste principalmente em milho, soja e vegetais locais, com uma pequena quantidade de probióticos adicionada, completamente livre de antibióticos para crescimento. Como resultado, os porcos crescem naturalmente, em ritmo com a própria pastagem. Mas para gerenciar rebanhos de milhares de porcos sem precisar de muita mão de obra, muitos agricultores recorreram à tecnologia moderna. Eles usam drones para monitorar os porcos do alto, facilitando a identificação de animais perdidos ou a detecção de predadores. Eles também utilizam chips eletrônicos ou códigos QR presos a cada porco para acompanhar facilmente o peso, o estado de saúde e a taxa de crescimento. Cada indivíduo possui seu próprio perfil, tornando os cuidados mais precisos e científicos. Quando os porcos atingem a idade de abate, geralmente após 6 a 9 meses ao ar livre, cada um pesa entre 115 e 135 quilos, dependendo da raça e da dieta. Embora cresçam mais lentamente do que os porcos criados em sistemas industriais, os porcos de pastagem geralmente têm carne mais firme, saborosa e considerada de maior qualidade. O processo começa reunindo porcos da mesma idade que estão prontos para o mercado. Eles são levados para uma área de espera antes de serem carregados em caminhões especialmente projetados, com ventilação e controle de temperatura. Cada caminhão pode transportar de 150 a 200 porcos, e em um dia típico, dezenas de caminhões transportam continuamente os porcos da fazenda para o abatedouro. Quando os caminhões chegam, os porcos não vão diretamente para a linha de processamento. Em vez disso, são colocados em uma área de espera para descansar por 2 a 4 horas. Esse período ajuda o rebanho a se acalmar após a longa viagem e permite uma última verificação de saúde, garantindo que apenas os animais saudáveis sigam para o processamento. Em seguida, o processo de abate, seguindo os padrões do USDA, é realizado com cuidado para manter a carne fresca e livre de contaminação. Tudo acontece em uma linha de produção fechada, com 70 a 80% de automação.
Em instalações modernas no EUA, uma única linha pode processar de 10.000 a 20.000 porcos por dia, mantendo ao mesmo tempo um controle de qualidade rigoroso em cada etapa. As carcaças inteiras são resfriadas por cerca de 12 a 24 horas a aproximadamente 0 graus Celsius para reter a umidade e amaciar a carne naturalmente. Depois disso, a carne é cortada em partes como paleta, lombo, barriga e pernil, sendo então embalada com altos padrões, com rastreabilidade até cada porco individual. A partir daí, a carne é distribuída para feiras, supermercados ou restaurantes de alto padrão. Em comparação com a carne de porco industrial, a carne de porco de pastagem nos Estados Unidos tem um preço significativamente mais alto. Em média, um lombo assado de porco de pastagem custa cerca de $25,80 por quilo, enquanto a carne industrial custa apenas cerca de $5,50 por quilo. Embora a produção seja modesta, a carne de porco orgânica e de pastagem no EUA ainda gera quase $430 milhões em receita anual. Em contraste, toda a indústria de carne suína do EUASE fatura mais de $27 bilhões na fase de produção, mostrando que a carne de pastagem representa apenas uma pequena parcela, mas ocupa o segmento premium, onde os consumidores estão dispostos a pagar mais por qualidade, bem-estar animal e sustentabilidade. Hoje em dia, os consumidores se preocupam não apenas com o preço, mas também com a trajetória da carne que levam para casa. O fato de um porco ser criado em um galpão industrial ou em pastagens abertas não afeta apenas a qualidade da carne, mas também reflete como tratamos o meio ambiente e os animais. Então, quando você estiver diante da seção de carnes, vai escolher a opção conveniente e familiar ou um corte que vem de uma vida mais natural e humana? Compartilhe suas opiniões nos comentários abaixo. A Austrália é conhecida há muito tempo como o berço da criação de ovelhas moderna, onde vastos rebanhos de ovelhas pastam por campos infinitos. Além de serem uma fonte abundante de alimento, as ovelhas são um símbolo nacional, com o país sendo líder mundial na produção de carne de cordeiro e lã. A jornada de criar e cuidar de dezenas de milhões de ovelhas na Austrália é mais do que apenas uma atividade agrícola, é uma história de cultura, tradição e orgulho nacional. Existem aproximadamente 1,2 bilhões de ovelhas espalhadas por vários continentes. A China lidera com cerca de 175 milhões, seguida pela Austrália com 70 milhões. Embora a Austrália ocupe o segundo lugar em população, é amplamente considerada a maior produtora de lã e carne de cordeiro de alta qualidade. As 70 milhões de ovelhas australianas são criadas em quase 20 mil fazendas por todo o país. E toda a história começa com as ovelhas mães, também conhecidas como fêmeas. Elas são geralmente acasaladas na primavera ou no início do outono, para que os filhotes nasçam quando os pastos estão mais verdes e as fontes de alimento natural mais abundantes. Durante o período de gestação de 5 meses, os fazendeiros acompanham de perto a saúde do rebanho. Eles selecionam cuidadosamente a raça, colocam chips eletrônicos para monitorar diariamente o processo reprodutivo e suplementam a dieta das ovelhas com proteínas, vitaminas e minerais. Isso garante um parto tranquilo e cordeiros saudáveis.
Além disso, o peso e as condições físicas das ovelhas são verificados regularmente para evitar que sejam afetadas pelo clima rigoroso ou por predadores. Em média, uma ovelha pode dar à luz de 2 a 3 cordeiros. Logo após o nascimento, cada cordeiro recebe uma marca na orelha para rastreamento individual, o que ajuda a monitorar seu calendário de vacinação, dieta e taxa de crescimento. Os fazendeiros também utilizam tinta atóxica própria para uso em alimentos para marcar a lã, o que ajuda a diferenciar os cordeiros por faixa etária, estado de saúde ou raça. Esse processo é chamado de marcação dos cordeiros. Desde os primeiros dias de vida, os cordeiros são cuidados em baias aquecidas, com temperatura estável entre 18 graus Celsius e 22 graus Celsius, e piso limpo e seco, onde são monitorados de perto. Eles recebem vacinas regulares, vermifugação e exames de saúde. Como resultado, a taxa de sobrevivência supera 90%, em comparação a apenas cerca de 25% na natureza. No entanto, criar ovelhas nunca é fácil. Somente em 2022, a doença parasitária conhecida como Fly Strike custou mais de 173 milhões de dólares australianos à indústria pecuária. Essa enfermidade pode se manifestar rapidamente, causar infecções graves e colocar em risco a vida das ovelhas. É por isso que as fazendas precisaram adotar a prática de usar um anel de borracha para cortar o rabo, também conhecida como caudectomia. Embora essa técnica seja bastante debatida, ainda é considerada a medida preventiva mais eficaz para proteger o rebanho contra essa ameaça mortal. Para os cordeiros machos, os fazendeiros normalmente realizam a castração colocando um pequeno anel de borracha na base dos testículos. Isso evita instintos de competição à medida que crescem, já que, se permanecessem inteiros, poderiam se envolver em lutas violentas por causa das ovelhas. Por volta da segunda ou terceira semana, os cordeiros começam a se acostumar com alimentos mais sólidos, como feno e grãos finamente moídos, enquanto ainda mamam regularmente das mães. Quando atingem um peso de 12 a 15 quilos, são completamente desmamados e passam a receber uma dieta de capim, grãos e suplementos minerais, o que os ajuda a crescer rapidamente e desenvolver uma boa imunidade. Quando já estão fortes e resistentes o suficiente, por volta de 3 a 8 meses de idade, os cordeiros jovens são soltos no pasto junto com suas mães para começarem a se adaptar à vida nos vastos campos abertos. A partir daí, precisam se acostumar sozinhos com a natureza, desde o sol escaldante do meio-dia até as chuvas repentinas. Antes de serem soltas para pastar, as ovelhas passam pelo drenching, um método de prevenção contra vermes e parasitas utilizando uma seringa oral. O fazendeiro simplesmente segura a cabeça do animal, insere o tubo em sua boca e pressiona o êmbolo suavemente, fazendo com que o medicamento desça diretamente pela garganta. Mas administrar um rebanho que às vezes pode chegar a milhares de animais não é tarefa fácil. Os fazendeiros costumam contar com a ajuda de cães pastores, geralmente de raças como o Kelpie ou o Border Collie, que são famosos por suas habilidades de pastoreio precisas e incansáveis. Eles também utilizam quadriciclos e cavalos para monitorar o rebanho. Em fazendas enormes que chegam a dezenas de milhares de hectares, os fazendeiros costumam usar drones para supervisionar os animais do alto e identificar aqueles que se afastaram do rebanho.
Mesmo com toda a tecnologia moderna, os fazendeiros ainda enfrentam riscos inerentes. Uma das maiores ameaças são os ataques repentinos de dingos, o inimigo eterno das ovelhas na Austrália. Depois que os cordeiros passam da fase de recém-nascidos e estão totalmente desenvolvidos, por volta dos 6 a 8 meses de idade, eles passam pela sua primeira tosa. Esse é um marco que simboliza a maturidade. Pode parecer simples, mas na realidade, a tosa é um processo preciso que exige um tosador altamente qualificado. Para a famosa raça merino da Austrália, esse trabalho acontece 1 ou 2 vezes por ano. Em média, cada ovelha pode produzir de 4 a 5 quilos, cerca de 9 a 11 libras, de lã anualmente, uma quantidade significativa quando multiplicada por um rebanho de milhões. No momento adequado, todo o rebanho é reunido em um grande galpão. Antes da tosa, as ovelhas geralmente descansam por pelo menos 24 horas com o estômago vazio. Isso evita que resíduos sujem a lã e ajuda os animais a se manterem mais calmos. O processo de tosa começa quando cada ovelha é colocada em uma mesa especializada. O tosador utiliza tesouras elétricas e segue uma sequência rigorosa. Começa pela barriga, depois o peito, o dorso e os lados, para garantir que o velo permaneça em uma única peça contínua. Em média, são necessários apenas 2 a 3 minutos por animal. Tosadores experientes conseguem manejar impressionantes 200 a 300 ovelhas por dia. Depois de tosadas, as ovelhas são soltas novamente no pasto, enquanto a lã é imediatamente separada no local. Os velos mais limpos e macios são classificados como de qualidade premium e destinados à moda de luxo. Já as partes mais curtas ou com impurezas são colocadas em outra categoria para uso na indústria têxtil convencional. Após a separação, a lã é comprimida em grandes fardos e transportada para as fábricas de processamento. Lá, passa por uma série de etapas: lavagem com água quente para remover a gordura natural da lã, lanolina, seguida de secagem, prensagem e embalagem de acordo com padrões rigorosos antes de estar pronta para a exportação. A partir dessas fábricas de processamento, a lã merino ultrafina da Austrália é enviada para o mundo todo, atendendo tanto o setor da moda de luxo quanto o da indústria têxtil. Os Estados Unidos estão entre os maiores importadores, junto com a China e a Europa. Em média, a Austrália exporta cerca de 323 mil toneladas de lã por ano, gerando quase 3 bilhões e 800 milhões em receita e consolidando sua posição como a maior fornecedora de lã do mundo. No entanto, esses números nem sempre são estáveis. Em 2024, a receita de exportação foi de apenas cerca de 2,8 bilhões, uma queda de quase 12% em relação ao ano anterior, devido às flutuações de preços e à demanda do mercado. Para as ovelhas criadas para carne, o peso ideal costuma variar entre 45 e 60 quilos por volta dos 5 a 9 meses de idade. No entanto, nem todas as raças são adequadas para esse propósito. Raças como a Dorper e a Suffolk, que não possuem lã encaracolada, são frequentemente escolhidas para a produção de carne. Antes do processamento, as ovelhas são reunidas em um galpão para inspeção e ficam isoladas por 5 a 7 dias. Em seguida, passam uma noite de descanso em um ambiente calmo para reduzir o estresse. Também é dada atenção especial ao transporte, utilizando caminhões especializados com pisos antiderrapantes e sistemas de ventilação para garantir a segurança e o conforto do rebanho. Durante o processamento,
As ovelhas são atordoadas suavemente com eletricidade ou dióxido de carbono para evitar dor. Todas as etapas seguem rigorosamente as normas de bem-estar animal. Em seguida, a carne é dividida em cortes como perna, paleta, lombo e costeleta, antes de ser rapidamente transferida para um sistema de ultracongelamento para manter a frescura. Cada produto recebe um código de rastreabilidade claro, indicando sua fazenda de origem e a data de processamento. Por fim, a carne é embalada a vácuo antes de ser distribuída no mercado interno ou exportada para os mercados internacionais. A cada ano, a indústria pecuária australiana processa cerca de 20 a 23 milhões de ovelhas, incluindo tanto cordeiros quanto carneiros adultos. O volume médio de carne exportada chega a aproximadamente 400 mil toneladas por ano, tornando a Austrália um dos maiores fornecedores de cordeiro e carne ovina do mundo. Os principais mercados consumidores incluem os Estados Unidos, o Oriente Médio, a China e a União Europeia, onde a demanda por cordeiro permanece estável e em tendência de crescimento. Vale destacar que, em muitos países do Oriente Médio, o cordeiro australiano é considerado a principal escolha para importantes celebrações religiosas. Como se pode ver, a indústria ovina australiana é uma longa jornada de dedicação, desde o cuidado com as ovelhas prenhas e a proteção dos cordeiros até a gestão de todo o rebanho nos vastos campos. Cada fibra da lã merino e cada corte de cordeiro não apenas refletem a qualidade agrícola de nível mundial, mas também afirmam a resiliência e o caráter dos fazendeiros australianos. Qual parte do processo de criação de ovelhas você achou mais interessante? Conte para mim aí nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias fascinantes sobre agricultura.